Fala galera, mais um episódio aqui do Deu Bom Podcast, podcast que a gente fala de vendas, marketing, growth, liderança, empreendedores, o que vier na cabeça aqui a gente fala, mas esse é os principais assuntos que a gente fala aqui. E hoje, Gui, eu tô feliz, ansioso e curioso por algumas coisas que a gente não pergunta nos bastidores, que a gente vai perguntar nessa mesa hoje. Qual a tua expectativa, irmão? De novo, nós dois aqui, né? Mais uma vez, né? Rapaz, a gente troca mais de estúdio do que qualquer outra coisa, viu? Cara, tá em cidade diferente, troca de São estúdio, A gente só não precisa não deixar de gravar, né? Compromisso público, tá todo mundo que acompanha o Bom Podcast, não vai mais parar, né, meu amigo? É isso aí, compromisso público tem que realizar. Mas hoje, galera, recebendo aqui um casal de amigos, né? A gente recebe muita gente aqui no podcast, muita gente boa, muita referência, mas é um casal que a gente admira e tem o prazer de conviver, né? Quase que semanalmente. Tem semanas que a gente fica um pouco mais distante, né? Mas quase semanalmente tá junto, né? Matheus Cortez e Cibele Cortez. Matheus, especialista em vendas de produtos digitais. É referência para mim, eu indico cliente para ele, inclusive, né? Para as mentorias lá, né? Porque é um cara que dominou essa seara aí, né? Que muita gente acha que o negócio tá, né, acabou o infoproduto, acabou isso, tá, né, Oceano Vermelho e não, tem muita coisa pra crescer ainda. Mateusão, amigo, irmão, obrigado por estar aqui. Irmão. Cara, satisfação vamos grande. Trocar uma ideia massa aqui. Satisfação grande, tá em peso aqui o podcast. Fazer um café, um bolinho e tal. Digníssima Cibele Cortez, empresária, linda, nutricionista, nossa Nutri aí, né, aqui fica lá puxando a orelha da galera do grupo, nossa Nutri, né, também especialista em posicionamento, comunidade, né, produção de conteúdo aí nas redes sociais, que é uma coisa que a gente vai bater muito papo aqui. Então, cara, sejam muito bem-vindos, casalzão, amo vocês, vocês sabem disso, né? É um prazer receber vocês aqui, eu tenho certeza que vai ser um papo extremamente forte pra galera que tá aí na audiência. Só pegar papel e caneta e a turma, né? Vocês vão mandar isso aqui, porque muitos empresários que escutam a gente aqui, nossos clientes, a gente tem mais quase 100 clientes no Brasil todo de empresas no nosso grupo, eles sempre várias vezes acham a internet um mundo obscuro, Augusto. É mesmo? E eu já vou começar com a pergunta, a tasquinha. Uma tasquinha. Só a tasquinha. Eu vou pegar... Aqui a regra é o seguinte, ó, a gente faz uma mini apresentação, a gente vem com uma pergunta de tasquinha e depois vocês se falam. Vocês investiu no começo do episódio. Entendi. Cibele, eu vou começar com você, Cibele. Quais os principais erros de uma personalidade ou de uma marca na produção de conteúdo no Instagram que você enxerga hoje? Eita! Começou com essa, assim, suspeita pra falar, né? Mas o posicionamento, ele faz toda a diferença na geração de valor, né? Eu sempre comparo nas minhas aulas e mentorias e mostrar que muitas vezes uma marca ou um prestador de serviço ou qualquer coisa que você venda tem uma autoridade real massa, você consegue transformar a vida do seu cliente, do seu comprador, mas dentro da internet você não consegue passar essa autoridade percebida, né? Então, um dos principais erros para começar é você não conseguir passar todo o seu conhecimento que você investiu anos, de experiência que você tem no real dentro da parte do digital, né? Segundo o Bill Gates, se nosso negócio não está no digital, esse nosso negócio nem existe, né? E a maioria das pessoas, hoje em dia, ainda assim, investem muito pouco. Principalmente aqui no Brasil, a gente investe aquém o que a gente poderia investir em marketing, em posicionamento, em gerar valor. Que massa. Principalmente as próximas gerações. Aí vai um insight que eu tenho, assim, estudado. E, pra mim, as marcas que não tiverem posicionada e investir na maioria das suas fichas no digital vai ficar para trás. Pensa comigo, as últimas 3 gerações têm a sua opinião de compra formada por onde? Pela internet. Principalmente pelas redes sociais, principalmente aqui dentro do Brasil. Uma marca que não está posicionada, não está gerando valor, não está impactando dentro das redes, o que vai acontecer com ela? Sumir. E aí, eu vou pegar o gancho já vou passar uma bola pro Cortez aqui, depois eu vou pedir pra ele se apresentar. Mas sensacional, Cib, concordo 100%, tá? Concordo, assina embaixo e bate palma. Cara, e tem uma máxima no mundo digital, na verdade, é do mundo digital, mas serve pra muita coisa, que é, cara, que o mais conhecido vence o melhor. Sim, total. O mais conhecido vence o melhor, né? Muita gente tem esse diferencial, esse posicionamento só da porta para dentro. Sim. E o digital, ele consegue te trazer esse posicionamento, esse diferencial da porta para fora. O mundo precisa conhecer, eu preciso virar conhecido. Quem é, por exemplo, vou pegar um pouco do gancho da Cibs aqui, da área da Cibs, que ela domina a referência, né? Quem é a nutricionista que mais tem resultado? É a que tem uma formação, uma pós-graduação, um MBA, que fez uma especialização e não sei o quê.
ou é a nutricionista que tem a formação, que é importante, e que está muito bem posicionado digital. Ela ainda não fez MBA, está caminhando para isso, não fez uma pós. Quem tem mais resultados geralmente, quase 100% das vezes? Essa segunda. A segunda, sem dúvida, a gente vê isso o tempo todo. Nutricionistas frustradas porque investiram muito em conhecimento técnico, mas foram doutrinadas pelo mercado a estudar só a parte técnico-científica, mas não conseguem se destacar e pede para qualquer pessoa que saiba vender, ofertar o seu conteúdo. Show de bola. E eu vou dar a tasquinha aqui pro Cortez, já passando para ele, depois a gente pede para eles se apresentarem. Irmão, por que na tua visão, por que a maioria dos produtores digitais, dos infoprodutores, dos influenciadores, não sei, eles não conseguem vender todos os dias? Essa é boa, hein? Na tua visão. Assim, o que acontece muitas vezes, e já puxando o gancho do que você acabou de falar, é que muitas vezes eu tenho um produto de muita qualidade, eu tenho um serviço de muita qualidade, eu tenho um produto físico, digital ou serviço, só que eu não estou apresentando esse produto da melhor forma possível. Eu não tenho uma comunicação de venda que faça com que eu gere desejo para as pessoas que são meu público-alvo. E muitas vezes, eu já vi isso, na verdade, múltiplas vezes, da dificuldade de venda todo dia, é porque é impossível vender todo dia se eu não tiver novas pessoas me vendo todos os dias. Boa. Então, uma das grandes... Por que eu pago caro, uma loja paga caro para estar dentro do shopping? Gente, tráfego, pessoas. Então, por exemplo, a loja, o que ela faz? Ela não paga um dia para estar aberta e o outro dia para estar fechada. Ela tá o quê? Todo dia aberta. Todo dia tem gente nova. Então, às vezes você tem um serviço muito bom, um produto muito bom, mas você não tá expondo para novas pessoas todo dia. Aí você fica esperando cair do céu essas novas pessoas. E o que eu acho massa a gente lembrar, o Gary Vee ele fala muito sobre isso. O Gary Vee é um especialista em marketing, conhecido mundialmente, e ele sempre fala sobre a época pré-internet e a época internet. E ele fala, cara, pra gente vender antes, não tinha jogo não. Era o tempo todo tá anunciando em jornal, revista, TV. É muito mais caro, infinitamente mais caro. Muito mais caro. Aí hoje em dia você pode anunciar na internet, pode além de produzir conteúdo todos os dias de maneira gratuita, você pode impulsionar isso com baratinho, investindo pouca grana, e você não faz. Aí ele fala assim, o que vocês estão fazendo da vida? No sentido de conscientizar as pessoas de que isso é a sua oportunidade. E aí já vem aquela frase, os tempos muito fáceis formam normalmente homens e mulheres fracos. Então, normalmente, esse tempo, o pessoal tá falando muito que é um tempo fácil. É um tempo fácil de fazer dinheiro, é um tempo fácil de você crescer, assim. Antigamente não era assim. A galera você fica acomodado. E aí você não expõe ou do jeito certo que gera desejo, e aí vem muita questão da comunicação, copy, a gente vai falar mais, ou também você não tá trazendo novas pessoas todos os dias. Que aí vem a parte de exposição ao tráfego pago. Putz, essa daí dos tempos fáceis é bom, hein? Cara, e ele puxou uma coisa que a gente fala lá na empresa. E, cara, a gente meio que fez uma forma da relevância, né? Que acredita em posicionamento é aumentar a relevância. A gente acredita que, cara, fazer canal e comunicação estratégica é se tornar relevante. A gente diz lá na empresa, se o Gui vai lembrar, relevância é igual a fórmula matemática mesmo. É igual a empilhamento de distribuição vezes comunicação estratégica. Isso é a fórmula da relevância. Entende? Que é exatamente o que o Cortez aqui trouxe na primeira abordagem, que é o que a Sibeli também trouxe na primeira abordagem. Cara, como ser mais relevante numa era que é não só importante, mas fundamental estar posicionado na internet, ter movimentos, ter clientes. A Sibeli falou uma coisa assim, ó. Entenda uma coisa, cliente, eu vou deixar ainda mais tangível para o empresário que vai escutar esse podcast. Vou deixar ainda mais tangível que a Sibeli disse assim, ó. Entenda uma coisa, as últimas 3 gerações, a sua influência, ela toma uma decisão baseada em coisas que ele vê na internet. Irmão, entenda uma coisa, as 3 últimas gerações dos clientes que vão botar o dinheiro no seu bolso, no caixa da empresa, eles estão tomando as decisões baseadas no que ele vê na internet. São os seus clientes, não é só gerações, é porque a geração lá que é difícil dar emprego, porque tem... Não, é a geração que vai te comprar. Entende? Não é simplesmente a geração do seu filho, é a geração do teu cliente. Entende? E muitas vezes a gente não consegue entender isso, né? E não se prepara para isso, né? Para esse movimento. Agora, engraçado que é o seguinte, o Cortez falou, né? Geração frágil porque os tempos são muito fáceis de ganhar dinheiro. E agora é muito interessante que é o seguinte, a tendência natural de toda revolução é fazer com que agora o mercado tá começando a se profissionalizar, né? Era isso que eu ia falar. A gente tá conectado. O mercado tá começando a se profissionalizar, né? Como é que vocês estão vendo esse movimento do mercado, assim, cara? Por exemplo, a gente fazia 4 lives e, cara, por várias vezes em 2018, por exemplo, eu fiz um lançamento numa confecção numa marca que eu peguei e joguei todo mundo para um grupo de WhatsApp. Eu vendi produto físico em formato de lançamento para uma marca de moda. Cara, isso 2019, 2020,
Era incrível. Não, loucura, não. Tava voando, né? Tava voando. Agora só que o negócio tá ficando mais. O algoritmo tem. Óbvio que o algoritmo agora me entrega muito mais depois do curso que eu vi. Inclusive, né? Eu passei um dia com Cortez e agora o algoritmo me entrega muito mais. Mas, cara, o algoritmo tá muito mais refinado. As pessoas estão muito mais. Como é que vocês estão enxergando esse mercado aí? Manda bala. Olha, assim, era realmente. Estamos em sintonia. É isso aí. Né? O Augusto citou que muitas pessoas, né, acham que talvez o mercado digital esteja como se fosse um oceano vermelho. Saturado, tá. Tá longe de estar assim. O que está acontecendo? Quando se iniciou esse movimento de lançamento, de vendas, muita gente despreparada foi para esse mercado. Quem era mais corajoso ia lá, vendia os seus infoprodutos. E o que está acontecendo, a gente está percebendo exigência maior do cliente pelo refinamento do próprio mercado, e isso é bom. Eu não vejo como isso algo ruim, porque quem que vai sobreviver nessa batalha? Aquelas pessoas que estão comprometidas em ter uma entrega de excelência. Muitas pessoas se preocupavam muito com o lançamento, ou com o seu infoproduto, ou com o seu posicionamento, mas esquecia de toda a jornada do cliente. E agora as pessoas estão mais exigentes em relação a isso. Então o mercado ele tem muito para crescer para quem está comprometido em fazer uma boa entrega. Desde a parte do posicionamento, desde a parte da conversão, da entrega, do pós-atendimento de excelência. Perfeito. E, pegando um gancho, né, do que o Matheus falou sobre a questão, basicamente, resumindo, né, quem oferta mais, vende mais. É uma coisa que a gente fala muito dentro da nossa empresa, né? E eu vejo muito a rede social, o mercado digital, como... Imagina aqui vocês, a gente tá aqui numa sala. Se tu falar sem esse microfone, só na boca, tu alcança uma quantidade legal de pessoas? Sim. Sim. Número pequeno. Agora pega um alto-falante. Será que tu alcança um número maior de pessoas? Sim. Sim. É basicamente isso o que o mercado digital faz. Você consegue potencializar a sua comunicação pelo um veículo gratuito para uma massa muito maior. E as pessoas elas não conseguem perceber o quanto de dinheiro tem na mesa de várias empresas hoje pela essa resistência de usar esse alto-falante. Paulo Cuenca, que é uma das nossas referências do Brasil de criação de conteúdo, ele falou no evento que eu fui dele que isso aqui é um milagre. E ele faz toda uma analogia inteligentíssima das campanhas de marketing desde a época de 1900, não sei quando, e o quanto a gente vive uma época de milagre e as pessoas não conseguem potencializar essa questão das suas ofertas através de um posicionamento de excelência, de uma oferta bem estruturada, de uma copy bem feita. No final das contas, vai vender mais, quem oferta mais, claro, com estratégia, né, com a copy, com comunicação assertiva. Olha que louco, assim, Vai ser o episódio todo assim, viu? Alguém vai falar. Cara, olha que louco. Assim, pra você ver essa questão de saturação de mercado. Há exatamente 5 dias, uma mentorada nossa aqui, ela falou assim, vamos subir o produto, um produto digital, ela criou. Produto digital na área de emagrecimento. Quando eu falei emagrecimento, a primeira coisa que vem na cabeça, tá saturado, não tem mais som, todo mundo já vendeu, já era e tal. Ela foi subir um produto digital há 5 dias na área de emagrecimento, falando de receitas. Pronto, aí que vendeu tudo já, não tem mais nada. Há 5 dias, tá vendendo todos os dias. Caramba. Eu digo em qual sentido? Pega esse celularzinho aí. Eu tava vendo um negocinho Como é do que é podcast. Ela tá... Mostra aqui pra câmera aqui, pra galera ver. Não só assim não, né? Mas aí ela faz o quê, né? Aqui, não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas é isso aqui, essa sensação, né? De você dormir, acordar, tomar banho, jogar bola, comer um bolo e um café. Cafézinho, academia. Mas... Viajando, né? Tá viajando, tá vendendo. Mas assim, o que eu achei muito massa? Cara, um mercado que aparentemente, aos nossos olhos, a gente fala assim, tá saturado, já era, não tem como. Ou seja, o que eu acho legal lembrar é que assim, sempre que você tem um produto ou serviço, então às vezes, pega um curso de inglês, eu sempre lembro disso, vai ter 45, sempre vai dar para vender, porque tem o seu método, a sua abordagem, o seu diferencial, o seu contexto, a sua história, a sua maneira de abordar, a afinidade que gera com o público, identificação, então, muito. E a Sibeli falou de um negócio legal, né? Antigamente no mercado digital, por exemplo, você entrava, e aí você fala assim, deixa eu ver qual é que é. Era muito assim, deixa eu ver como é que é. Então, vou testar. E aí você entrava e fazia uma coisa durante, sei lá, fazia um lançamento uma vez, às vezes estourava de venda e ficava 3, 6 meses e depois desaparecia e por aí vai. Hoje em dia, tipo, você entra, mas você tem que pensar assim, cara, eu vou entrar pra ficar. Eu nunca mais paro, né? É só esse jogo. Se você tomar uma decisão, eu vou entrar pra ficar, você vai ganhar. Vamos. E eu vou puxar só um gancho aqui que é muito importante. Olha que interessante. A gente tem muitas marcas que a gente atende hoje
que claramente, por exemplo, na semana passada, uma dona de marca chegou pra mim, ela é loja de biquíni, e ela falou assim, cara, quando eu posto as modelos, dá um certo tipo de engajamento. Agora, quando eu me mostro como dona da minha marca, Muito bom. no meu corpo, vende Outra muito coisa. mais. Aí eu falei, você tá fazendo quantos Reels, Stories por dia? Cara, eu não faço. Aí outra cliente um dia chegou pra mim e falou assim, cara, Gui, eu tô precisando aumentar mais meu engajamento. Eu falei assim, só que as minhas clientes só me querem aparecendo. Quando eu apareço, aumenta o engajamento. Eu falei, você tá aparecendo quanto? Não tenho, eu não tô fazendo, eu tenho vergonha demais. Deixa eu entender, inclusive, a gente tava falando sobre valuation, sobre equity, né? Por exemplo, o Guilherme Peixemol, quando chegou na XP, aumenta a valuation, isso é incrível. Deixa eu entender um pouco mais da visão de vocês, do mundo digital. Cara, como é que eu faço para que nessa nova revolução de marcas serem personalizadas ali pela cara do dono, o rosto da dona, enfim. Como é que vocês estão enxergando esse movimento de marcas no Brasil? E como é que também, se vocês puderem dar alguns conselhos, cara, como é que são boas práticas para o meu cliente agora que está assistindo, para o empresário que está assistindo, para a empresária que está assistindo, para ela entrar no digital com uma pessoa dela? Como é que vocês veem esse desafio e tudo isso? Eu acho que isso aqui é muito importante pra gente. Top. Posso começar? É a área dela, né? Ela tá... Deixa eu falar. Olha, eu gosto muito de lembrar que Stories, o que é Stories? É a história das nossas 24 horas. Os bastidores, as pessoas elas estão cansadas, inclusive, de carrosséis robotizados, de vídeos muito performáticos. A gente vê que as nossas campanhas que a gente mais vende, qual é? É aquelas que a gente pega um videozinho, edita no Stories mesmo. Resumindo, se uma dona de marca, ela cria uma rotina estratégica e ela começa a contar essa rotina estratégica nos Stories dela, eu vou, além de comprar o produto, eu vou ter desejo, porque eu entendi todo o processo. Desde como ela compra o tecido, desde a preocupação dela em vender. E eu quero fazer parte daquela rotina. Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre o poder da narrativa, né? Que a gente vive várias coisas que a gente às vezes esquece de contar aquilo dentro dos nossos stories e como isso seria algo que geraria valor sobre a minha pessoa e sobre o meu produto. Então, a primeira dica é: crie uma linha editorial. Linha editorial é basicamente o que você vai postar nos stories, no feed, no qual você vai mostrar a sua rotina, a história das suas 24 horas. Por exemplo, segunda-feira, pegando o gancho, né, da que vende biquíni, é o dia que eu vou escolher tecido. Olha que legal, a dona da loja, ela vai visitar as lojas de tecido, vai mostrar as novas estampas, vai colocar enquete. Qual estampa você quer? Ei, eu participei da produção dessa peça que eu vou comprar? Então, eu deixo de ser consumidora para ter voz dentro da marca. Eu me sinto participante daquilo. Como é que eu não vou ter desejo de comprar de algo que eu também construí? Agora, sabe o que é um ponto importante? É que as donas de marca e os donos de marca que nos escutam, eles postam esses stories, no primeiro dia não tem nenhum voto. Sim, boa. Legal. Tipo assim, eles vão lá na compra de tecido, eles vão lá no fornecedor, postam stories, cara, não tem nenhum voto. O que ele faz amanhã? Não pode. Não funciona, não dá certo, não consigo. E pegando o gancho da Cibs aí, o que acontece, mano? É que a galera, ela confunde fundamento com padrão. Como assim, Augusto? Digital, posicionamento, existe fundamentos. Sim. Existe entender um pouco do algoritmo, entender como é que eu me posiciono, o que eu faço, como é que é uma comunicação atrativa, uma boa copy, em quais canais eu tenho que estar. São fundamentos. Mas não existe um padrão. Aí o que a pessoa, o que trava? Como é que eu faço esses stories? Olha o que a Cibele fez. Qual a primeira coisa que a Cibele falou aqui agora dessa parte? Stories são a minha vida em 24 horas. Em 24 horas. Se é a tua vida, mostra a tua vida, filho. Cara, sai da caixinha do padrão. Eu tenho que padronizar, eu tenho que falar desse jeito, eu não posso falar errado. Cara, eu vou falar errado aqui nesse podcast, talvez umas 30 vezes. Vocês vão perceber. Se vocês prestarem atenção direitinho aqui, eu vou falar umas 30 vezes errado. Só que existe fundamentos e existe padrão. Padrão, cara, a gente tem que fugir um pouco. Não é? Porque a galera tá de saco cheio de padrão, de vida perfeita e tal. Só que existem fundamentos. A gente vai falar aqui de fundamentos e quebrar um pouco os padrões, entendeu? Por que a galera também não faz? Porque ela tá muito mais preocupada no mundo egoísta dela, porque o ser humano tende a ser um pouco egoísta. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que vão falar sobre mim? Quem vai me ver? Entende? Qual é a percepção sobre o meu trabalho? Será que vão chamar de blogueiro? Enfim, E a galera tá... tipo assim... Não se importa com a tua vida não, irmão. Isso importa 2 minutos, passa lá e já foi. Já foi. Então, assim... Desfoque do padrão e foca nos fundamentos. E outra coisa, isso aqui não é a dor só de
pequeno e médio empresário, né? Assim, a gente tem pessoas nos escutando que eles faturam 10 milhões ano, empresas faturam Também 10 tem milhões. essas duas? Só que a maior, por exemplo, a gente tava conversando... Até mais, às vezes, mano. Não, até mais. Na verdade, assim, a gente tem gente que fatura 10 milhões, que acompanha a gente, que são nossos clientes aqui, tudo isso. Mas, cara, a gente tava conversando, por exemplo, na semana passada com um cara que fatura 35 milhões ano. O diretor de marketing dele tava cobrando ele. Inclusive, o Lucas Procopio também, que tava no nosso podcast, no nosso episódio, o diretor de marketing tava cobrando. Cara, aparece mais. Parece mais. E qual é a razão de não aparecer? Cara, é porque, na verdade, ele Tem algumas razões aí. algumas razões. Às vezes né? o cara Dia a dia, é grande dia. e ele tá no mundo dele lá da gestão, Tá. e aí esquece que... Cara, vamos lá, galera, vamos entender uma coisa. Eles não veem valor, a verdade é Essa parada, ela foi bem assim. Eles não veem valor nisso. Eles acham, eu tô aqui faturando 35 milhões ano, então quer dizer que eu vou ter que agora gravar uns stories? Ei, deixa eu te falar. O que toda empresa quer? Crescimento. Venda, Quer gerar dinheiro. lucro. Ela quer gerar lucro. Se eu te garantir que você começar a apontar uma narrativa da sua gestão, da sua vida, da sua marca, ou pelo menos ter alguém que represente muito bem, era isso que eu ia falar. Algumas marcas, às vezes, não, digamos, por exemplo, eu já fui embaixadora de uma marca de produtos naturais. Então, os donos, eles não representavam o conceito daquela marca. Então, eles pegaram eu, que sou nutricionista, e outro nutricionista, eu fui embaixadora. Então, trouxe um rosto para a marca. Então, isso também é uma estratégia legal, mas tem que ter alguém que incorpore, que represente aquela ideia, que narre a construção daquele produto ou serviço. Então, se você quer vender mais em 2024, principalmente com um público extremamente digitalizado, focado dentro das redes sociais, aprenda a criar narrativas da construção do seu produto, do seu serviço. Sei, porque disso eu deixo de vender um produto ou um serviço. Se vira em marca. toda leiguice da audiência aí, Sim. aqui, né? O que é narrativa? Fala pra galera aí. Narrativa, gente, basicamente é como se você estivesse construindo uma história. Exemplo, cheguei aqui no Deu Bom Podcast com duas referências que a gente tem aqui, toda a parte de marketing, vendas dentro do nosso Ceará, e eu posso pegar e construir o como para mim foi importante chegar a um ponto da minha carreira no qual eu comecei lá na minha jornada, muitas vezes rejeitada, sem as pessoas enxergaram o valor do meu trabalho, mas que hoje, apesar de toda a insistência na criação de conteúdo, de posicionamento, a chegar a ponto de ser convidada para estar dentro do podcast. Tem vários nutricionistas que desejariam, creio agora, viu? Desejariam. Só pra lembrar. De onde veio tem muito mais. Vai, Tá? Isso aqui é só uma palhinha. Só pra... Nutris que desejariam estar onde eu estou. E como meu público final é nutricionista, então se eu crio uma narrativa pegando o desejo dela com o que eu estou vivendo agora, o que foi que eu fiz? Eu estou criando uma pequena narrativa com o que eu estou vivenciando hoje. Basicamente, é uma história que gere um desejo, que o desejo final é desejar o seu produto ou serviço, ou que resolva uma dor, ou que solucione uma dúvida. Bem simples. A questão do biquíni. A gente passou aqui a questão do carnaval. Quantas pessoas queriam um biquíni mais bonito para combinar também com as fantasias e etc. A gente é crente, a gente não entende muito bem, né? Mas é basicamente... Só pra deixar aqui. Só pra deixar claro, né? A gente é cristão. E então, se essa dona, ela pegasse, criasse um processo de criativo, um tipo de biquíni lá que fizesse amarrações diferentes, que além pra ela tomar banho viraria uma fantasia, Então, pegou e criou uma narrativa massa que ela utilizou um marketing de algo que está acontecendo dentro do ano, daquele período, para vender mais produtos e deixou de ser um biquíni, mas também é uma composição da minha fantasia. Narrativa é basicamente isso. Eu conto história a partir de um fato que está acontecendo, de um hype do momento ou de algo que eu estou vivenciando. E os meus preferidos é contar sobre o que eu estou vivenciando. Fez sentido? Sim, sim. Agora, sim. sabe uma coisa legal do story que vocês estavam falando, né? Ah, a pessoa não vê importância. Eu descobri nessa jornada, porque eu já fui uma coisa de, cara, produzir muito stories, e aí depois eu não vou parar com isso e tal. Mas é porque ele vai contra um comportamento natural nosso. Tipo, comer doce e comer comida gordurosa é muito mais saboroso. Então é prazer a curto prazo, problema a longo prazo. Tudo que é realmente bom é difícil a curto prazo e tem prazer a longo prazo. Sim. Os stories, o que é que eu vi, né, disso? Você vai fazendo, só que é um empilhamento de engajamento que tu normalmente não vai ver. Bum! Primeiro dia, cheguei lá, comecei a filmar, todo mundo engajando, geral compartilhando, direct lotado. Não, é uma construção. E aí isso vai contra a nossa própria mente, porque o cérebro está sempre buscando prazer a curto prazo e o tempo todo prazer a curto prazo. Então não vai com essa linha de raciocínio do cérebro. Então a gente fica fugindo de fazer isso.
Só que, por exemplo, eu vejo que essas empresas, né, que vocês estavam falando, que vão ser mais relevantes no mercado, são aquelas que, de fato, têm uma produção de conteúdo com uma pessoa. Se essa pessoa não toma essa decisão, ela tá dizendo para ela mesma que ela não tá querendo dominar o mercado dela. É isso aí. Isso é uma coisa muito importante. Irmão, tu que é usuário, eu acho, da marca lá, a Insider. Irmão, absurdo, velho, o que eles fizeram com a marcha da Insider, entendeu? Não sei se vocês conhecem a história, mas Insider aparece em, sei lá, mais de 20 podcasts, tem mais de 20 influenciadores, investe em anúncio para um caramba, tem embaixadores da marca, presenteiam grandes autoridades que não são bem influencers, mas são influentes. Cara, absurdo, elas dominam a produção de conteúdo de um jeito, né? Tem muitas narrativas, tem muito storytelling lá dentro da marca Insider. E é uma camisa básica. E é uma coisa louca. Entende? É uma coisa louca. Essa marca que a Cib foi embaixadora, eu toquei o marketing dela por alguns anos, né? Olha aí. E uma coisa muito interessante, principalmente quando a gente está desenvolvendo marcas que têm uma concorrência muito forte, a gente tem uma coisa que, óbvio, eu desanimo com stories porque eu tenho que estar produzindo e a curto prazo não vai ter resultado. Mas a coisa mais importante também dentro do marketing, a gente fala muito aqui dentro do Deu Bom Podcast, é tipo assim, além de ser curto prazo, tem que repetir muito, né? Porque, por exemplo, a gente acompanha as nossas produções de conteúdo todos os dias, mas o meu usuário não. Cara, ele nem lembra. Então, se eu não trago repetição no marketing, é praticamente a mesma coisa do que nada. Então, assim, eu tenho que repetir muito um conceito que eu quero trazer. Por exemplo, Insider faz isso, né? E é muito o que o Augusto falou, né? Eu tenho que repetir em vários pontos diferentes, em vários canais de venda diferentes, e fazer empilhamento dessa repetição em muitos locais. Te complementar, Gui, uma frase para ficar gravada. Tudo que você repete te posiciona. Ponto. Tudo que eu repito me posiciona. E a repetição, ela é importante para essa construção. Agora, deixa eu te dar também um outro insight sobre o que a gente estava conversando aqui, porque que muitos empresários desistem da produção de conteúdo, que eles não se atentam. O que é a rede social? É uma rede de relacionamento. Boa. Certo? Então, eles vêm e vomitam conteúdo, monólogo, que eu vejo, acho legal, mas não me desperta um desejo de comentar. O engajamento, como é que o Instagram pensa? Ele está competindo com outras redes sociais. Sim. Com o YouTube, com o Twitter. O que é que o Instagram quer? Que você gaste tempo lá. Então, se o Augusto postou uns stories que ele se mostrou interessado na minha opinião, como fazer uma pergunta, pediu para eu ensinar algo, a audiência dele. Eu vou lá e comento, o que o Instagram entende? Poxa, o Augusto tá fazendo a Cibele gastar mais tempo na minha plataforma. Vou dar mais fichas para o Augusto. O que é as fichas? Visualização. Então, muitas vezes você não tem visualização, é importante a questão da construção, mas porque no início você acaba querendo só vomitar conteúdo e esquece de se relacionar através da sua comunicação. Por isso que o orgânico engaja mais. Vamos supor que eu gravo um vídeo dando uma lição de moral. Eu vou comentar assim, é mesmo, eu tô mal. Não, eu vou querer comentar aquilo que parece que a minha opinião vai ser relevante. Então, quando uma marca ou um profissional liberal faz perguntas, ele cria narrativas que faz com que quem está assistindo tenha vontade de perguntar, faz com que mais pessoas gastem, mais métricas de relacionamento, mais visualização, mais promoção do meu produto, por apenas eu me preocupar com o meu cliente falar. Então, a busca, às vezes, é nem externa, é com o que o meu cliente quer falar, com o que ele quer opinar. Eu vou puxar um gancho que tu começou falando dele antes, lá no começo, lá, e até vou fazer uma pergunta pro Cortez puxando esse gancho, tá? O Gui falou o seguinte, cara, o mercado tá amadurecendo, né? Qual foi a expectativa? Na verdade, assim, como foi pulverizado o marketing digital no Brasil, certo? Como foi que ele ganhou, né, grandes tamanhos? Foi com um cara super que eu respeito e admiro, que tem vários cases, que é o Érico Rocha. Né? O famoso 6 em 7. Então, a expectativa de todo mundo que entrava no digital, inicialmente, era o quê? Vou fazer um lançamento ali de 7 dias. Tá, vou lá colocar um tráfegozinho ali. Comecei hoje, amanhã... E amanhã 6 em 7. Então, a expectativa estava errada. Por isso que a Cib falou assim, cara, entrou muito amador. Entrou um cara simplesmente focado no dinheiro e não estava focado na entrega pro cliente, que foi o que você falou antes. Né? E aí, hoje, cara, é inevitável se profissionalizar. É inevitável, se você quiser permanecer. Existe o jogo, e isso é uma crença minha, tá? Agora eu vou falar uma crença minha, pode ser que vocês discordem. Se discordem, por favor. Vai dominar o mercado digital nos próximos anos quem tiver a maior capacidade de pagar mais caro pelo cliente. Augusto, me explica isso. Vamos lá.
Cara, tá cada vez mais caro o custo do lead, o famoso CPL, né? CPM tá mais alto, CTR, quem não entende essas métricas, mas são as métricas do marketing digital, principalmente do tráfego pago dos anúncios online. Então tá cada vez mais caro as métricas. Então se eu não me preocupo com a jornada do cliente, que é o que a Cib trouxe aqui, se eu não me preocupo com o famoso LTV do marketing, o Lifetime Value, o quanto o cliente deixa no decorrer do tempo que ele passa com você, se eu não tiver metodologias de formar comunidades para que eu não precise pagar pelo lead, mas que esse lead venha atrás de mim através de atração mesmo, de conteúdo, e se eu não tiver também, além de posicionamento e comunidade, que já vou fazer essa pergunta para a Cib, se eu não tiver essa comunidade de posicionamento, eu vou sempre estar pagando muito caro. Mas também se eu também não tiver preocupação com a jornada e o LTV, eu sempre vou estar dando prejuízo. Muitos lançadores nos últimos meses e nos últimos 2 anos, principalmente, eles lançaram, o lucro foi diminuído. Lançaram de novo, o lucro diminuiu demais. Diminui. Por quê? Eles estão preocupados no primeiro... Só na primeira venda. Primeira venda. E nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos eu acho estranho o brasileiro ter lucro na primeira venda. Porque o mercado é muito mais amadurecido. Lá eles acham estranho. O brasileiro, nós aqui... Não, o cara deu ROI na primeira venda. Como assim? Tá fazendo alguma coisa errada. Pra eles está errado por quê? Porque eles fazem realmente uma entrega absurda no primeiro momento para focar no LTV. E o Cortez aqui no começo do podcast, ele estava falando sobre order bump e tal, upsell, cross-sell e tal. E eu queria que tu, Cortez, explicasse pra galera como é que tu estrutura um funil pensando em lucratividade nessa jornada, entendeu? Cara, eu não posso pensar só na primeira venda e adeus, que era o que acontecia anos atrás. O que eu faço? Como é que eu estruturo um funil de marketing, de venda, de anúncio, de infoproduto para a empresa que seja, que aumente minha lucratividade e que eu me preocupe de fato com essa jornada, entendeu? Eita, perguntinha. Primeira coisa, para começar, papel, caneta. Boa, se não pegou até agora, pega agora. Pega agora café e água, bora. O que acontece, e eu gosto muito dessa análise, inclusive o Russell Brunson fala muito sobre isso, que é um dos maiores especialistas em funis de vendas, principalmente de produtos digitais. Quando a empresa consegue pagar mais pela primeira venda, ela consegue pagar cada vez mais, ela tem uma capacidade realmente de escala muito grande. Então, os americanos eles pensam muito nisso. A primeira venda ela fica empatada ou no negativo. O custo por compra, normalmente ele é maior do que o preço do produto. E aí você consegue trazer um maior volume de pessoas, você consegue investir mais, trazer mais gente para o seu funil e sair vendendo novos produtos. Então, basicamente, só o conceito geral é que toda vez que você vai começar a vender um infoproduto, você vai pensar numa esteira. Então você vai ter, a gente tem nomes no mercado, produtos de front-end, middle-end, back-end, ultra-end, high ticket, né? Ultra high ticket e depois tem produtos de serviços, por exemplo, que entram nessa pegada. O que eu acho legal e muito interessante você pensar é sobre a sua primeira venda e o upsell logo depois daquela primeira venda. A gente tem um nome para isso que é o upsell imediato. Só que muitas vezes, quando você faz uma primeira venda, vamos dizer que você está vendendo um curso online. Para quem não sabe o que é upsell. Upsell é normalmente quando você faz uma oferta depois da sua primeira venda. Quem gosta de trabalhar muito com isso, se você for entrar agora no aplicativo da Amazon, a Amazon vai ter direto essas ofertas depois da primeira compra. Antes de você comprar, já tem oferta, a gente chama isso de order bumps, que é aquela onde você está num carrinho, na finalização da sua compra, e ele oferta novos produtos para você comprar. Aparece lá na tela. Aparece lá do nada e tal. Isso já é utilizado há muito tempo no mercado de varejo, quando você vai, por exemplo, num supermercado, aí você olha do seu lado, tem uma Coca Zero aqui, um chocolate aqui, aí você lembra e adiciona no carrinho. Comprar um arroz e leva o chocolate. Quando você olha no seu carrinho, não tem mais o arroz, né? Não tem mais, tem várias outras coisas. Isso aí são produtos que você adiciona na compra. Mas o upsell é a venda após a primeira compra. O que é legal você observar? Eu acredito muito que para você iniciar, você não precisa pensar em toda a sua jornada, já que você também vai conhecendo muito bem o seu cliente durante o processo de venda de infoprodutos, produtos digitais. Mas é legal você já pensar no primeiro produto que você vai ofertar e o produto seguinte. E o produto seguinte, é interessante a gente parar para pensar, que ele normalmente é um produto em que você vai acelerar os resultados do seu cliente. Exemplo rápido. Se você está vendendo um curso online, e aí, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do Gui que ele estava falando lá no dia, que era um curso em que ele vai ensinar como aumentar a performance do time comercial. Para um gerente normalmente para o empresário. O empresário vai comprar esse curso, né? E aí tem toda a metodologia, vocês fazem uma entrega juntos e tal, muito massa. Só que eu tenho uma opção de assistir esse curso por completo e aplicar, ou eu tenho a opção de ter uma mentoria individualizada. Ou pelo menos uma mentoria em grupo para poder acelerar a metodologia exposta no curso. Como é o nome disso? Você vai fazer uma segunda oferta, upsell.
Então, o que é interessante a gente pensar? Você faz a primeira venda e logo em seguida você já propõe para a pessoa a segunda venda. Por quê? Simples. Se você for comportamento de compra, a gente está sempre analisando comportamento de compra. Se você for no shopping, entrei na Magazine Luiza, entrei nas Casas Bahia, Ponto Frio, comprei aquela geladeira promoção, Casas Bahia, não sei o que, coisa linda. A sua propensão de comprar um novo produto, ela é muito maior do que se você não tivesse comprado nenhum. Por quê? Porque você ultrapassou uma barreira chamada barreira da primeira compra. Então, a capacidade de você comprar um novo produto é muito maior. O ser humano pensa assim, já tô aqui, vamos embora. Pô. Agora, para a primeira compra, a barreira é maior. Quando eu quebro a primeira compra, aí eu venho com novas ofertas. Por isso que o mercado americano tem muito o quê? Vendo, às vezes, um produto baratinho de entrada, eles chamam de abertura, às vezes, de carteira. Abertura de carteira. Abrir a carteira, o cara já entra com uma mentoria de 10 pau para vender. Vender um produto barato. Produto de $100. E já entra com uma mentoria de 10 mil, 5 mil. E vende. Claro que tem um percentual disso, mas vende. Ou seja, você já aproveita que a pessoa confiou em você para poder vender um novo produto. E aí você consegue aumentar muito a sua lucratividade. Mas esse é só um exemplo de um upsell imediato, que é uma venda logo depois que a pessoa compra o produto. A gente utiliza muito hoje, inclusive eu recomendo para as pessoas que estão utilizando, começar a trabalhar com o time comercial, claro, para que você consiga fazer a oferta para a pessoa certa no momento certo. E aí existe um trabalho de pesquisa que você faz com a sua base, para entender quais são as pessoas que têm mais propensão a comprar um produto, um outro produto que você tem. Muitas vezes você não vai conseguir vender logo imediato, a pessoa compra e aí depois ela vem para comprar outro produto. Ela vê ali a oferta, mas não compra naquela hora, mas ela já ficou consciente ali. E aí depois você vem com um trabalho de comercial ou com algumas outras automações para poder vender esse segundo produto e aumentar a sua lucratividade. Deixa eu só colocar uma observação prática do que o Augusto falou e do que o Cortez está falando para a audiência entender. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma indústria que vende para lojistas. Eu vendo, por exemplo, materiais de decoração. O que o Augusto está falando que é o seguinte, deixando bem prático. Se você investe R$3.000 em tráfego pago, possivelmente os criativos, né, os anúncios que você vai fazer é assim, olha, tudo bem, lojista, compre aqui. Só que, tudo bem, lojista, compre aqui, você está pegando um público que já sabe o problema que você resolve e que ele vai lá e já está esperando uma solução. Putz, eu estou precisando para minha loja, quero comprar. Só que para essa pequena parte da população que já sabe que dá para ganhar dinheiro com materiais de decoração, o seu concorrente também está anunciando para ele. O que o Augusto está falando, como tem muita gente anunciando para esse tipo de público aqui, o custo para você ganhar o leilão disso aqui vai ficando cada vez mais alto. Né? Então, muitos dos nossos clientes às vezes olham para a gente e falam assim, cara, eu tinha um canal de tráfego pago aqui, que eu investi 3 mil em 2020 e voltava 100 mil em vendas na minha indústria. O que está acontecendo? Tá dando errado alguma coisa. Não, mas só para te falar, é porque tá acontecendo exatamente isso. O leilão tá para aquele cliente que já quer comprar. Sim. Então, muitas vezes, o jogo tem que ser ao contrário. Às vezes, eu vou ter que assumir que, se eu quero pegar esse público já pronto, eu vou ter que pagar muito mais caro por um lead. E é um jogo que também só quem entende faz isso, né? Só quem entende, quem tem coragem tem métrica, né, mano? Coragem e métrica. Isso é muito importante. Se eu também não tenho métrica, eu fico no escuro. Só que aí eu tenho que entender que é o seguinte, cara, eu vou empatar no primeiro pedido. Só que se eu tenho... Ou perder. Eu vou dar 2 exemplos práticos já. Pedido. E vou fazer uma pergunta. Só que se eu tenho uma construção de esteira na minha indústria, por exemplo, para já fazer o upsell imediato. Putz, o cara entrou, fez o primeiro pedido, eu sei que o consciente dele já está mais propício para comprar. Eu já coloco um novo produto, um novo pedido. E aí eu vou começando, por quê? Porque o jogo agora é adquirir o cliente. Isso aí. Depois, porque tem gente que não tá nem adquirindo o cliente. Sim. Tá pagando, tá perdendo leilão e adquire nenhum cliente. Eu vou fazer um comentário aqui e dar 2 exemplos e eu quero fazer uma pergunta para a Sebes. Porque existe o outro lado, né? Existe o poder pagar mais caro, mas o que eu faço para pagar mais barato? Existe o outro lado. Que aí eu acho que... né? Sebes é muito bom. Ali eu pago mais barato. Vou dar 2 exemplos práticos. O exemplo que todo mundo conhece, você vai no shopping comprar um sapato, o cara sempre oferece a meia.
Top. Né? Então ele aumenta a lucratividade ali. Talvez o teu time que está aí hoje, né? O time comercial não está preparado para vender a meia, só o sapato, e ele não faz oferta do segundo produto, não faz oferta do terceiro produto, não aproveita que quebrou a barreira da primeira compra, que o cara abriu a carteira para ele ali. Então, cara, é lógico. Se você ver como é que o mercado funciona há anos e levar isso para o digital. Né? O que acontece? O que aconteceu com o Spotify na expansão latino-americana? Números do Spotify, se eu tiver errado, mas é mais ou menos isso, tá? Spotify, quando foi fazer a expansão latino-americana, ele pagava R$50 por um novo usuário. Só que quanto é o plano do Spotify? É R$20. Hoje, R$20. família... 9,90. Não, é R$20. Vamos botar R$20 na média. R$20. Então, primeiro mês, prejuízo, certo? Segundo mês, prejuízo. Terceiro mês, ele teve R$10 de lucro? Não, porque ele tem outros custos. Aí talvez empatou. Terceiro mês, ele break-even ali. Só que o usuário do Spotify passa 18 meses em média usando o Spotify. Então, ele paga 50 para ter 18 meses de 20. Entende? 18 meses de 20. E às vezes o empresário ele desiste no terceiro mês. No segundo mês, ele desistiu com prejuízo, mas se ele tivesse noção de jornada, de continuação, de ter uma escola, por exemplo, como vocês têm anual, de planos anuais, de ter uma recorrência, de ter outro tipo de produto, outra oferta, ele talvez estivesse lucrando até hoje com esse cliente. Entendeu? Estivesse lucrando até hoje com esse cliente. E o que eu quero passar o bastão para a Cibs aqui agora? A gente está falando assim, cara, eu tenho que estar preparado para pagar mais, mas eu pago mais porque eu tenho outros mecanismos de upsell, de order bump, de outras ofertas. Eu componho as minhas ofertas com outras oportunidades. Eu sei disso e eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter maturidade, porque o mercado está caminhando para essa maturidade. Sim. Porém, contudo, todavia, existe o segundo braço, que é o segundo. Cara, como é que eu monto um movimento, uma comunidade, galera que se engaja comigo, que me acompanha, e quando eu faço ali uma oferta, tá muito mais fácil de eu vender, eu nem preciso pagar mais por aquela galera, porque ela tá comigo, ela gostou de mim, ela gostou do que eu entrego, eu entreguei para ela, né? Que eu vejo que a Cibele faz isso há anos já. E aí, qual é a minha pergunta para ti, Cibele? Existe fundamentos ou metodologia para criar uma comunidade, para fazer a galera sentir que eu faço parte da família da Cibele Cortez, entendeu? Existe algum fundamento, existe dica que você pode trazer para a galera? Porque aí é o contraponto. Aqui eu estou disposto a pagar mais porque eu tenho outras ofertas. Sim. Aqui eu crio movimentos para pagar menos. Mais barato. Isso. Mais barato, e entendeu? Quando junta o casal, dá um casamento inteiro. Aí sim, né? O mês está acontecendo, eu vou colocar só uma dúvida que sempre me mandam dentro do direct do que inclusive me mandaram ontem. Quando você sabe das métricas, aqui na parte do Cortez, quando você sabe das métricas, um empréstimo, por exemplo, pode dar super certo. Eu posso captar num banco, porque vamos dizer que você está investindo R$1 e nas suas métricas está voltando 4. Claro. Cara, eu tenho R$1 de custo, R$1 eu pago pro banco e sobra 2. Então, quem tem métricas pode captar empréstimo, legal. Cara. Legal. Agora, o ruim mesmo é captar empréstimo sem ter métricas. Aí é loucura, né? Aí... É isso aí. Perdido, que era o caso aí que tava falando, no escuro, né? Escuro, mano. Escuro não adianta, é só eu jogar o jogo da sorte, né? Muito bom. Antes de entrar nessa tua pergunta, eu queria complementar, né, com o que o Matheus estava falando. Eu comecei no digital um pouco antes, né, de me relacionar com o Matheus, então eu já vendia. E tinha um curso que eu fiz, gente, o curso tava lindo, e eu não entendia porque não vendia. É o Matheus, eu já sei. Era aquele super curso. Tantas aulas, material 1, material 2, material 3, chama de 70 módulos. 70 módulos, 70 aulas em cada módulo. E não vendia. 1.400 aí, vamos supor, o curso, sei lá, R$1.000. Aí foi o que o Matheus fez, vamos desmembrar. Em vez de a gente vender o curso de R$1.000, vamos vender 10 de 100. Aí ele fez justamente nessa parte do debump e upsell. Olha que louco. A pessoa não comprava o curso de R$1.000, mas ela comprava uma parte de R$100 e colocava no carrinho o de 100, o de 100, o de 100, o de 100. E quando a gente viu, o ticket estava lá R$300, R$400. Vocês estão entendendo? Então, o Matheus trouxe uma sacada dessa parte de debump e upsell, porque assim, eu sou metida, né? Eu entendo agora o que faz parte do nosso negócio, mas não é minha especialidade. Então, eu achei fantástico. Em vez de vender um produto super caro... Não, isso é um insight muito né? forte. Eu falei assim, nossa, assim, foi um dos maiores... Deu muito bom, né? Foi uma das melhores coisas que ele trouxe, né? Então, em vez de vender um produto super caro com tudo, as pessoas, elas querem soluções rápidas. Ninguém tem saco. E sem falar da frustração do cliente. Eu compro o super curso. Aí eu não assisto um texto. Caramba, não terminei, por que eu vou comprar outro curso do Augusto, do Guilherme? Então, se eu vendi o curso, peguei 5 aulas. Muito massa, quero mais. Então, eu dou só o gostinho, o produto baratinho. Ela vai comprando outro baratinho, outro baratinho, outro baratinho. Quando foi ver, ela me comprou, me botou R$1.000 no bolso. Só um detalhe disso aí, né? A pessoa tá aqui... Só um detalhe. Rápido, é só uma intrusão aqui, rápida. É só tá, papel e caneta, né? Brincadeira, vamos lá. A pessoa tá aqui, você tá ofertando aqui.
Não, pra quem tá no Spotify, vai, a pessoa tá lá embaixo. A pessoa tá lá embaixo. Vixe, a pessoa tá no Spotify. Então a pessoa tá num ponto 0, vamos dizer. Você tá ofertando um produto num ponto 10. Isso. Pronto. Existe uma diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existem várias pessoas que já estão prontas para ir pro 10. Só que existem várias, milhares, um volume gigantesco de pessoas que não estão prontas para ir pro 10. E elas precisam apenas primeiro te conhecer. Se ela já for para um produto no nível, na escada que a gente chama, né? No nível 1, vamos dizer assim, ela te conhece, ela vê que você é muito bom no que você faz, que você entrega pra caramba. Isso cria nela a percepção de valor. Caramba, paguei só isso, paguei R$100, paguei 150, enfim, pra ter acesso a tudo isso. E isso já cria nela a propensão a comprar pra ir pra faixa 2, pra faixa 3, pra faixa 4, pra faixa 5. O que a gente entendeu? Muitas pessoas não estavam dispostas a pagar os 1.000, mas estavam dispostas a pagar um de 100, 2, 3, 4. Quando via, ela pagava 10 de 100. E aí fazia R$1.000 no caso. Sim. Ou às vezes até mais, porque ela pagava 3 de 100 e depois comprava o de 1.000. Muitas Sim. vezes. Cansei de ver casos em que a pessoa vinha atrás de um e-book e aí no final ela comprava uma comunidade. Sim. Então, muitas vezes por causa disso, por causa dessas ofertas mais baratas, né? E aí isso cria volume. Só pra colocar só um detalhe, Augusto. Por exemplo, dos 100 empresários que a gente atende, muitas vezes os caras chegam assim pra gente e falam assim, cara, eu vou montar um e-commerce. Né? Só que o cara, Augusto, ele quer fazer com que toda a esteira do e-commerce venda. Se ele tem lá 30 SKUs, 30 produtos, ele quer mexer com os 30 produtos. Já, de uma vez, né? Só que a gente tem que entender que é o seguinte, na internet, um dos maiores sentimentos que rondam a internet é a desconfiança. Sim. Será que vai chegar? Será que chega bem? Será que vai... Eu tenho até um insight bom pra isso. Não é? Será que vai ser bom? Cara, é muito mais fácil no digital, na velocidade que a gente tá, a gente entender qual que é o produto que o meu público quer. Eu desenvolvo uma campanha, tudo isso, para cara, ele compre esse produto. Depois que ele me conheceu, eu já tenho os dados, eu posso fazer remarketing, eu posso fazer desenvolvimento. Aí eu vou desenvolvendo esteira. Total. Muitos dos nossos clientes que têm e-commerce, cara, eles começaram com um produto. Aí foi... Acabou, cara, um produto. Focou naquele negócio, e eu trago tráfego para o site em um produto, e depois os outros produtos E às vezes naturalmente vão às vezes desenvolvendo. o cara não extrai o valor que ele já tá tendo ali, mano. Porque Isso é muito se ele tem a métrica... Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu sei que ele permite. A gente tem um cliente chamado Companhia da Abelha, Cia da Abelha, e-commerce, tá? Tem sites seus também, mas majoritariamente e-commerce. É o maior e-commerce do segmento no Brasil. Cara, quando ele chegou, ele não era o maior ainda. Opa, que sucesso, valeu. Arrindo. Cara, mas vamos lá, só pra vocês entenderem. Esse cara diz assim, cara, o que a gente tem que fazer? Os meninos, mano, tá dando ROI aqui alto. Vamos extrair o máximo de valor. Otimizaram o e-commerce, fizeram novas campanhas lá, colocaram novas... Cara, mas era um produto, era aquele produto. Cara, 1, 2, 3 produtos, escalaram no produto, escalaram. Agora, ele vai começar a vender o mesmo produto para outro país. Os meninos estão começando a fazer teste lá, né, traduzindo via IA, para outro país. Só que ele escalou para um caramba. Ele estava atrás, ele estava em segundo ou terceiro colocado quando ele chegou. Começou a escalar. Cara, às vezes não é simplesmente tacar produto, né? Sim. Cara, tá. audiência aqui? Focou na oferta principal, na oferta né? principal, irmão. E socou legal. escala, porque ele sabia disso, entendeu? É o negócio da abrir carteira, cara. Eu abro a carteira, por exemplo, eu vou passar pra Sibeli agora, mas, por exemplo, a gente tem um cliente que ele permite eu falar também, por exemplo, eu tava na Rafael da Cauípe ontem. Cauípe é de biquíni. Cara, eles acertaram um produto que era um biquíni, que virava, na verdade, era um maiô que vira uma sainha. Que é a narrativa que eu lembrei quando tu tava falando. Que é uma Sim. narrativa. Cara, as crentes todo mundo queria comprar. Por quê? Porque você tá de maiô na praia, mas só que você só vai pro maiô no mar. Quando saiu, vira vestidinho. Cara, bateu 1.2 no orgânico, milhões de visualizações no Reels. Eu Depois... queria ver esse biquíni. Não, depois eu vou te Me deu mostrar. desejo. E agora, cara, tá com 2.4 milhões de visualização. E agora, o que a estratégia que a gente montou? Cara, vamos extrair o maior valor possível desse produto. Pra depois, venda. Vamos produzir para e-commerce, produzir. Porque depois fica mais fácil que as pessoas vão conhecer a Cauípe por causa de um produto que é um maiô sainha. Perfeito, e aí vai pro próximo. Abriu a carteira, que aquele negócio você falou, cara, pra eu conhecer um biquíni, caramba, vou ver onde eu comprei o maiô sair, pra ver o que tem diferente lá. Ele compra mais. Ou seja, uma oferta fez a Muito capacidade bom. de treinar. Abraço, Rafael, tamo junto, meu irmão. Vai logo, conta aí pra Olha, gente Silves. a estratégia. Assim, voltando pra pergunta, né? Mas Tem uma viajada aqui, nós. Mas muito bom, tudo que a gente pontuou. E
pegando só o gancho, por exemplo, do que você usou, desse exemplo dessa marca, né? Se ela conseguir pegar esse maiô e ela entender que ela não está vendendo maiô, ela está vendendo pudor para quem não quer expor o corpo. Boa. Se ela entender uma comunidade de mulheres que se preocupa com a imagem que elas se preocupam na praia, que vai totalmente contra o que outros tipos de biquínis trazem, ela cria um grupo de WhatsApp, que o primeiro insight para quando você criar comunidade tenha ponto de encontro. A gente tem, né? Peraí. Caderno, cafezinho, né? Café e bolo. Tem que ter um grupo de encontro. Além do Stories e do Reels? Com certeza. Vou dar exemplos. Se eu tô contigo aqui e tu tá todos os dias lá vendo meus stories, mas acontece qualquer problema na tua vida, as pessoas têm outras preocupações, ela para de me ver, ela me esquece em 2 dias. Agora, se eu tenho essa pessoa dentro de um grupo do Telegram, dentro de um grupo de WhatsApp, ela entra na plataforma dela para resolver alguma coisa, para responder o marido, e ela vê lá a comunidade falando, dando dica. Então, eu deixo de ser, querendo ou não, um Netflix que ela tá assistindo, para ela tá na sala da minha casa, dando conselho. Como eu comparo. Pra mim, Instagram é como se fosse Netflix. Eu conto a minha história. É um seriado que todos os dias as pessoas contam um episódio novo, que eu sei quem é os personagens, porque se você pensar o seriado é isso, eu sei quem é os personagens. Por exemplo, no Netflix da Cibele, eu tenho um personagem Matheus, eu tenho um personagem Shelby, eu tenho um personagem a mãe do Matheus. Então, é uma história... Pra quem não sabe, é o cachorro, né? O Shelby é meu cachorro, tá, gente? Já vai ser os filhos. Então, as pessoas vão vendo a história que eu estou contando. Quando eu levo a minha audiência para um grupo de WhatsApp ou um grupo de Telegram, ela sai da esfera estou te assistindo para estou conversando com a marca, estou conversando com você. Então, esse primeiro ponto é ter um ponto de encontro. Será que você tem grupos de empresário no qual vocês têm um ponto de encontro? No qual eles estariam lá dentro e elas deixariam só de assistir, ou então de vocês gerariam mais valor e geram proximidade além do que a questão só de compra e produtos. Segundo, você ter valores em comuns. Toda vida que eu tenho uma comunidade, eu tenho uma causa, né? E nessa causa a gente tem um inimigo em comum. Por exemplo, eu sou nutricionista, vendo para outros nutricionistas, e a gente tem um inimigo em comum que muitas pessoas da nutrição dizem que é uma área falida, que é uma área que não dá dinheiro, que é uma área que é frustrada. Então vem a Cibele e fala assim, ó, eu transformei a minha vida através da nutrição, e é verdade. Eu vim de situação financeira bem difícil, de família pobre. Então, quando eu conto que a nutrição mudou a minha vida, olha a narrativa, peguei algo que eu vivei. Uma causa, tem um inimigo comum e eu conto isso. Então, assim, todas as minhas nutris são aquelas que estão lutando e acreditam que a nutrição é capaz de transformar a vida dela. Então, o segundo insight, quando eu quero criar uma comunidade, eu tenho uma bandeira que eu defendo, uma causa que eu levanto. E sim, é um pouco mais difícil quando a gente vende produto, mas que é possível quando eu pego o produto e eu não só soluciono o que o produto está vendendo, e eu crio para ele um sentimento, e eu também brigo contra algo, digamos assim. Não, né? mas as marcas que transcendem é isso. É isso. Só um parêntese, volta logo pra gente não esquecer. Só um parêntese. A Cibele fez um evento, né? Eu tô abrindo um parêntese aqui agora, só pra você entender. Bota o parêntese aí agora. A Cibele fez um evento, inclusive, os dois são muito bons em incríveis eventos. A gente é referência pra gente, muito bons em criatividade, organização e tudo isso, experiência. Que o nome do evento era Além do Diploma. O que ela tá batendo aqui agora? Ela tá batendo no inimigo comum. Ela tá defendendo uma causa com o nome de um evento. Aí esse cara, é evento. Era honre seu diploma. Honre seu diploma, né? Honre seu diploma. Olha isso, bicho. Então ela tá batendo justamente nisso, nesse movimento, nessa causa, nesse inimigo comum. E, cara, tu pertence a esse movimento comigo, tu pertence a essa comunidade comigo, né? Mas vamos lá, terceiro ponto. Mas desse segundo ponto, sobre inimigo comum, só pra deixar um pouco mais prático, por exemplo, qual que é o inimigo comum da Nubank? O banco tradicional. Sim. Então, Burocracia exemplo, e tal. Cara, burocracia e tudo isso. Então, várias campanhas da Nubank, não sei se vocês lembram lá atrás, era tipo assim, Só batendo. é o Itaú aqui, o Banco Itaú, e aí eles pagavam outdoor na frente do Banco Itaú. E vai entrar muita burocracia. E deixa eu colocar uma observação pesadíssima nisso. Olha o quão importante que a Cibele trouxe. A Cibele falou o quê? Inimigo comum e causa, certo? E o Gui trouxe o exemplo de quem? Itaú Nubank. versus Nubank. Você sabia que o Itaú comprou o Nubank e continua a briga? E eles não param. Pô. E eles não param. Porque é uma estratégia, porque eles sabem como é que Claro. Acabou. Muito bom, Então, velho. mas ele fica lá. Não, mas não vou fazer, irmão. O Itaú tem parte da Nubank e continua deixando a Nubank. batendo. Posso trazer outro assunto Entende? polêmico? Oi. Lula só é Lula por conta do Bolsonaro, Bolsonaro é só Bolsonaro porque é Lula. É isso, mesmo.
Então, assim, a gente fala assim, eu quero fugir da treta. Eu sinto muito, tem que ter a treta. Mas não no sentido que você tá lá ali pra escarnecer o produto do outro cliente. Mas é porque as Você pessoas... tem que defender o que você acredita. Né? Exatamente, tá? Então, marcas que ficam em cima do muro, mas eu não quero tratar desse assunto, não quero me posicionar dessa forma, quero agradar todo mundo. Esquece. Tá? O terceiro ponto da comunidade é justamente você ter, a gente fala muito, né, ter uma persona muito bem estabelecida. A marca tem que ter valores. É muito fácil quando eu presto serviço, porque, claro, eu sou cristã, eu sou contra várias e eu me posiciono dessa forma. Acredite, 80% da minha comunidade é cristã. Boa. Por quê? Porque é o que eu vivo e as pessoas... Venhamos e convenhamos, a gente estava conversando no bastidor, né? Sobre uma pessoa que estava conversando que ela falava que ela analisava justamente as pessoas que trabalhavam com ela se tinham valores parecidos. Então as pessoas, elas olham isso, inclusive, na questão da compra. Então, para você ter uma comunidade estabelecida, tem que ter valores estabelecidos. E não quer dizer que não vai entrar pessoas que talvez estejam um pouco desalinhadas, mas eu me sinto pertencente daquilo. Ponto de encontro. Presta atenção, galera. Ponto de encontro. Inimigo comum em causa. E valores claros. Posso dar um certo? exemplo? Vai. A gente tem uma cliente, por exemplo, que ela tem uma rede de franquias. E é de alimentação. E a maior parte dos clientes, eles saíam da igreja no domingo e iam consumir na marca. Ela fez uma campanha de carnaval. Deu erradíssimo. Nossa. Por quê? Porque a maior parte dos consumidores são cristãos. Fez uma campanha de carnaval, bateu valores e não deu certo a campanha na empresa. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu tenho valores e se eu defendo esses valores e eu desenvolvo campanhas, por exemplo, que vão contra esses valores, por exemplo, Burger King tem um traço de sarcasmo, óbvio, contra o McDonald's, contra tudo isso, só que ele também tem uma pegada um pouco infantil. Colocou o Kid Bengala, acabou. Sim. Verdade. Então, sempre quando eu bato nos valores, por exemplo, e a comunidade me arregaça se eu acabar com os valores. Eu botei Burger King, Kid Bengala, traço sexual. Sim. Só que a comunidade foi contra aquilo porque tem crianças assistindo. Sim. Cara, eles tiraram do ar a propaganda do Kid Bengala. Isso é muito bom e a gente teve um cuidado muito legal com isso. O nosso último evento, a gente bateu o recorde de pessoas online, teve mais de 500 pessoas online ao vivo simultaneamente. E eu queria fazer uma campanha mais alegre. Então, passou pela minha cabeça fazer bloquinho, tipo assim, bloquinho NutriExpert, bloquinho da Cibnutri. E a gente pensou, cara, eu não quero fazer nada com nenhuma apologia a essa festa, que nos meus conceitos é uma festa onde vidas são ceifadas. Eu não quero. Então, a gente conversou, mas, nossa, isso ia ficar tão legal, e ficou uma briga entre a gente. Nossa, ia ser tão lucrativo mas não é isso que a gente acredita. Então, foi o que a gente fez. A gente botou tardezinha no NutriExpert. A gente só fez um encontro mais temático, que foi muito colorido, e a gente fez um dress code, né, que era uma vestimenta que só podia estar lá de rosa ou laranja. Então a gente fez uma casa de praia, a gente pegou um copo colorido, a gente botou suco, não era drink, né, era suquinho de uva com os canudinhos. Aí, para as nutricionistas poderem estar lá em ganhar alguns prêmios antes da aula, elas tinham que bater com look laranja ou rosa e me marcar. E durante a aula eu sorteava algumas coisas para quem estava no dress code da tardezinha. Então eu não deixei de fazer aquilo que eu queria, não trouxe a temática que era contra os valores da minha comunidade, daquilo que eu acredito, porque muitas aulas a gente fala muito de Deus e a gente não ressaltou, e eu consegui ter uma saída ali legal, criativa, que trouxe um movimento para minha audiência, que trouxe um movimento para minha comunidade, e eu não fui de conta com aquilo que eu acreditava. Então, sempre tem uma solução, entendeu? Então, às vezes, vale a pena para você não perder o respeito, que é uma coisa que é fundamental. Não é o outro passo, mas a confiança. Se eu perco a confiança da minha comunidade, eu perco tudo. Elas me chamam de mamãe Cib e eu tenho uma regra. Eu sempre entrego mais do que eu vendo. Se eu prometi, vou te entregar aula toda semana, cursos gravados, ela vai chegar lá, ela vai descobrir que ela pode concorrer a um evento gratuito de luxo, tudo pago por mim, porque isso tem na minha comunidade. Então, eu vendo e eu entrego o alfabeto inteiro. Então, eu nunca decepciono meu cliente no quesito entrega. Por quê? Porque eu perco minha comunidade. Por que eu estaria dentro de um grupo de amigos? Como é que eu vou poder me relacionar com o Gui Augusto se eu não confio nele? Gente, vendas é sobre relacionamento. E quanto mais você entende de relacionamento com o seu cliente, mais você vende. E não é uma coisa que quero empurrar, compra nele, mas é o que eu realmente posso entregar que vai gerar valor para ele. Então, essa dicasinha bônus, né, de comunidade é preze pela confiança do seu cliente. Ele tá reclamando.
Não. Eu já tô vendo aqui. Olha onde é que é o corte. Eu vendo A, entrego o alfabeto inteiro. Aí vem a lapada. Tô vendo. Agora, a Cibele tem um negócio, cara, que é impressionante. Duas coisas que me chamam muita atenção vendo essa produção de conteúdo dela, construção de comunidade. Constância. Pronto, acabou. Todo dia Já ela falamos dá dos pilares, bom tá? dia. Todo dia ela dá bom dia. De 0 a 10, quanto tu acha que a constância é importante? De 0 a 10, 14. De 0 a 10, 14. Né? Mas a Cibele é muito constante nessa questão de construção de comunidade, muito boa nisso. E tem uma outra coisa que me chama muita atenção. Ela realmente, no coração dela, ela tá querendo ajudar a compartilhar. Então ela compartilha muita coisa que é, às vezes, assim, até o pessoal pergunta, né? Até onde eu vou dar minha vida pessoal ou não? Sim. E ela acaba compartilhando muita coisa do dia a dia, de pensamentos, sentimentos e tal, que faz sentido pra comunidade dela, que faz sentido. E que é muito massa porque a pessoa se vê parte daquilo. Tem um cara que eu acompanho na internet, que eu gosto muito, que é o Nick Barrow. Esse velho já fica louco, porque ele é um corredor, ele tem uma marca de suplementos nos Estados Unidos, BPS. E, cara, o negócio, a galera compra a marca dele, né, compra os produtos, os suplementos, mas por causa do Nick. Então, ele tá sempre fazendo movimentos, ele tá com muita produção de conteúdo no YouTube e a galera participa disso. E eu lembro uma marca que a gente trabalhou no tempo que eu ficava focado na agência, que era a Twice, que era uma marca de roupa daqui de Fortaleza, da Maria Araripe. Inclusive, excelente influenciadora. Ela é referência Ela é em muito boa nisso. E eu lembro da primeira vez que ela fez um negócio chamado Rolê da Mari. A gente tava fazendo ali o tráfego, toda a estratégia de vendas, e ela bolou isso. Falou, cara, fazer uma comunidade aqui, fez um grupo de WhatsApp, a parada lotou. E ela marcou um evento presencial em Fortaleza pra fazer isso. Meu amigo, o que é que tinha lá pra vender? Chuta? Twice. Produto massa, bonito e tal, legal, show de bola e Massa. comunidade. Evento presencial, inclusive, né? Um momento lá presencial. É o Augusto até hoje. as frases deles. O Augusto é as frases dele. Ele cria uma turma que ama as frases dele, aí fica postando. Eu tenho que divulgar mais minhas frases. Tem. Muito Frase boa, bom. inclusive. Não, tem muita frase boa. Eu lembro da do longo prazo. Nunca traz a vida não é A justa. vida injusta, no longo prazo, a vida é muito justa e bom. paga E bem. isso que o Teteus falou entra justamente no próximo ponto de criação de comunidade. Deixa eu só colocar só um ponto nisso aí. Sim. Só um ponto rápido. Eu vou mudar de assunto, mas eu vou esperar vocês terminarem. Vou mudar de assunto porque vocês Só colocar um ponto deixaram um rápido gancho disso. muito forte aqui, na minha visão. Essa questão desse terceiro ponto de valores, por exemplo, eu vejo muito empresário que discorda de trabalho home office, mas ele não fala porque tem medo de ir contra. Peraí, eu tenho um empresário que acredita. Cara, eu não acredito que vendedor fica rico sem ser trabalhando só de 8 a 18. Aí, olha que coisa interessante. Ele literalmente não acredita que o cara consegue ganhar bem sem ser de 8 a 18, mas ele não, mas tem que ver tudo isso. Cara, Não o cara se posiciona. Não se posiciona. Porque ele quer Por quê? ser politicamente correto. Ah, tá, por medo. Ele tem medo do povo bater nele. Oh, meu Deus. E olha que coisa interessante, o meu vídeo que viralizou, por exemplo, eu tô dando, as pessoas falam assim, cara, você não tá com medo das pessoas falarem mal de você? E tem lá 1.011 comentários. Se você for ver 1.011, 700 é falando mal. Total. É porque aí que foi bom mesmo. Só que seria a minha verdade, pô. Minha amiga em comum aí. É a minha verdade aquilo dali. Eu não acredito que vendedor fique rico trabalhando só de 8 a 18. Agora, não significa que ele vai ficar toda hora. É tipo assim, significa que é uma filosofia. O cliente manda uma mensagem nas 19, eu não vou esperar o outro dia. Ou então, beleza, saí do escritório às 18, mas tô vendo uma empresa que eu tenho que prospectar. Eu posso ir lá e pensar. Só que quando eu bato nisso, os caras que concordam comigo vão pro meu lado. Sim. Os que discordam vão lá. E quem me polariza. paga mesmo, é quem tá aqui. É isso aí. Muito bom. Posso puxar uma seara Augusto. que Puxa, Augusto. tá intrínseca aqui, tá intrínseca desse casal, só que só enxerga quem tá um pouco mais perto e eu tenho o prazer de estar perto. Vamos lá. Galera, quando eu olho para a ótica de growth, de crescimento, certo? Existem 4 grandes alavancas, certo? Produto, mercado, modelo de negócio e canais de vendas. A união disso a gente chama de PMF. Product Market Fit. É quando o produto está fit com o mercado, certo? Legal. E quando eu olho para vocês dois, e falando como empresa, como negócio, não só como casal, eu vejo uma soma e, ao mesmo tempo, uma pivotagem, né? Uma mudança de modelo de negócio, que é um dos alavancas que é modelo de negócio. O que é isso? Vamos lá. Eu Cortez, anos atrás, é um prestador de serviço, agência.
Né? Eu, Cibele, anos atrás, sou uma nutricionista, prestando serviço, prestando meu conhecimento ali, certo? Uma profissional autônoma. E vocês incorporaram no modelo de negócio de vocês educação, certo? Educação, que aí vem mentoria, vem palestras e tal. E eu, na minha concepção, todo negócio, ele pode ter um braço de educacional. Ele pode ensinar o seu mercado. E talvez outras nutricionistas que não tenham a mente empreendedora da Cibele, a mente empresária do Cortez, outros infoprodutores, eu estou vendendo, vou ensinar ninguém não. Eu estou aqui dando bem, eu não vou ensinar outros nutricionistas, não vão ganhar o meu mercado aqui e tal. E eu queria entender como foi essa decisão de não só ser o profissional autônomo, de não só ser a empresária sozinha aqui, mas incorporar dentro do meu modelo de negócio a parte educacional. Por que vocês fizeram, como vocês fizeram, e quanto vocês fizeram, e como que vocês acham isso importante para a trajetória de vocês chegar onde vocês chegaram, né? Até dando aqui pra galera, ano passado vocês faturaram só com o digital 1 milhão lá, né? Foram reconhecidos com 1 milhão de faturamento só em 2023, né? O quanto isso foi importante para vocês? Eu queria entender um pouco disso, até pra galera entender que às vezes eu tô olhando só para um modelo de negócio, mas, cara, tem outros que podem se somar e no ecossistema fazer total diferença, não só para vocês, mas para a audiência de vocês, entende? Eu queria entender de vocês dois essa parte aí, na visão de vocês. Eu vou falar aqui o meu lado, né? Do lado da história dela, eu vou falar o meu. Mas eu vou falar primeiro a motivação e depois um ponto importante da história. Boa. Mas, cara, chegou um determinado ponto que eu olhei... Eu trabalhava com agência, né, forte, então na parte de prestação de serviço de tráfego para diferentes tipos de negócio. Serviços, produtos digitais e produtos físicos também. E eu fazendo esse trabalho, eu entendi que não era para mim. O que foi que eu olhei para isso e eu comecei em 2019, 2020 comecei a trabalhar mais forte com isso, 2021 trabalhando com grandes lançamentos, grandes experts, principalmente com produto digital. Cara, entrou 2022, eu falei assim, cara, eu não tô curtindo fazer isso, não tá fazendo sentido para mim, eu tenho que desenvolver outro tipo de Matheus aqui na parte empresarial para fazer escalar isso aqui. E eu falei, cara, eu não estou mais, não faz mais parte da minha essência entregar esse tipo de serviço e não é algo que eu quero, que eu me vejo futuramente fazendo. Eu falei, pô, tem gente que desenvolve bem isso, mas não é a minha área. E aí eu comecei a fazer uma investigação e eu entendi, cara, eu gosto muito de ensinar. Sim. E uma coisa que eu ficava louco, eu não sei se vocês ainda têm isso hoje. Pegava cliente, tinha metodologia, tinha estratégia, tinha passo a passo. Entregava isso nas mãos. Ia para acompanhar, o cliente não aplicava. Eu ficava pé da vida. Queria ir lá na empresa dele, pegar, chacoalhar a cabeça, quando é que tu vai mudar, não sei o quê. Ficava louco. E aí isso, na verdade, eu falava assim, cara, eu quero trabalhar com quem já tá pronto. Vamos dizer assim, né? Eu ainda tenho que mostrar tudo. Aí eu falei, cara, eu vou para esse modelo de educação, que é um modelo que eu gosto bastante. Que é um modelo que faz sentido para mim. Gosto de ensinar, gosto de treinar, isso faz parte da minha essência, faz parte do meu DNA, habilidades e tal. E aí, quando eu comecei a entrar mais nesse modelo de educação, que eu já trabalhava mais com infoprodutos, e aí 2021 foi um ano muito bom, porque trabalhava em lançamentos de 6, 7, para quem conhece a galera, 8 dígitos, né? Que é mais de 10 milhões de reais no mês. Então era uma universidade ali dentro, era uma escola. Sim. Trabalhei com o Jubilu, foi assim. Jubilu, para quem não sabe, é... Bilu. O Jubão. E conheci ele tem uma empresa chamada A Prova Total, e foi uma escola para mim. Depois eles foram comprados pelo Flávio Augusto, pelo grupo lá. Mas o Jubilu continua na operação. Mas foi uma grande escola porque eu tava ali na estratégia, no tráfego. Nossa. Cara, foi 2022, quando eu tava nessa pegada assim de consultoria / educação. Foi aí que eu conheci a minha de início, né? A Cibele. E ela já fazia muita coisa no digital. Só que tava precisando agora de escala. E aí um ponto que eu quero trazer dessa história, a Cibele vai contar a história dela também, mas um ponto que foi legal foi que a gente traz muito Deus para nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos negócios, né? Então o Senhor, em todos os momentos que a gente tem, a gente quer trazer o Senhor. E a gente recebeu um direcionamento muito específico. A gente recebeu, na verdade, uma palavra num dia, numa pregação, a gente pegou muito isso. E era uma palavra falando sobre... tem uma história falando de uma mulher, que ela ficou viúva, você vai ver isso no Antigo Testamento, e ela ficou viúva e o marido dela estava devendo. E ela não tinha como pagar isso e iam levar os filhos dela como escrava. Essa história é a história do azeite, da mulher do azeite. Sim. E nessa história, na verdade, o que acontece, um grande milagre que acontece na casa dela, é que ela pergunta pro profeta como é que ela vai fazer para pagar essa dívida.
E aí ele fala, o que é que você tem? Ele só faz essa pergunta. Ela, não sei o que, ela começa a dar uma balbuciada ali, mas ela fala, eu tenho um pouco de azeite em casa. Ele, perfeito, é o suficiente. E aí ele já pede pra ela pegar várias vasilhas, na história conta, né? Na casa dos vizinhos, bota na casa dela, fecha a porta, e aí ela vai derramar o azeite nessas vasilhas. E a história conta que, milagrosamente, né, o senhor fazendo, esse azeite preenche todas as vasilhas e só para de encher quando cessam as vasilhas. O que a gente entendeu dessa história? Na verdade, a pergunta era assim, o que a gente tinha dentro de casa? Eu com várias estratégias de lançamentos na parte de infoprodutos. Ela já ensinando e treinando pessoas. O que é que a gente tem dentro de casa? Quando a gente olhou para isso, falou assim, vamos unir. Ela super criativa, uma cabeça, uma mente muito criativa, geração de movimento, engajamento, e eu com a parte das vendas da internet, com as estratégias. Vamos unir esses dois mundos. E aí uma coisa que era um projeto paralelo virou o principal negócio. Sim. Que massa. Perfeito, que massa. né? E realmente o Matheus resumiu bem, né? Mas trazendo um pouco assim do meu lado. Tudo que o Matheus vivenciou na jornada dele, até coisas que ele não gostou, formou o Matheus pronto para ter a nossa empresa. Então, respondendo já uma pequena parte da tua pergunta, como foi que veio R$1 milhão em um ano em 2023? Veio de anos de construção do Matheus, aprendendo sobre infoproduto, sobre prestando serviço. Então, muitas vezes a gente quer 1 milhão para ontem, né? Mas, na verdade, tudo que a gente vivencia forma aquela pessoa ideal. O processo, né? Nos ensina e a gente conseguiu fazer esse 1 milhão em um ano. Da minha parte, né? Eu sou nutricionista. A gente não se apresentou, eu percebi. Passei direto. Fui voado, né? Sou nutricionista, formada um pouco mais de 4 anos, né? Já tô na minha 4ª pós-graduação. E eu vim de família muito humilde. E chegou um momento da minha vida que eu tinha que sustentar a minha casa toda, né? Pra ser bem mais rápido. Meu pai passou por um problema de saúde, eu tinha que sustentar a casa. Então, agora é contigo, né? Então, eu comecei a trabalhar muito. E o meio mais barato e fácil de captar clientes foi através das redes sociais. Então, essa minha dificuldade ajudou a me desenvolver. Com 1 ano de formada, eu consegui abrir uma clínica sozinha, do zero, que pra mim era impossível, né? E a partir dessa clínica, chamou muita atenção. Como assim? As nutricionistas olhavam, né? Ela acabou de se formar, 1 ano de formada, e já tá com a clínica, ganhando R$30 mil por mês, com consulta. E eu aqui, sei quanto tempo no mercado e não tô conseguindo alavancar. Então, a minha jornada, a minha narrativa que eu divulgava sem intenção no início, começou a chamar a atenção de outros nutricionistas. E eles começaram a perguntar, como foi que você fez isso? E eu comecei aos poucos a dar algumas dicas. E uma vez, uma amiga, tu deveria vender esse conhecimento. E eu comecei sozinha, com as informações que eu sabia, vender algumas espécies de mentoria. E eu comecei a ajudar pela necessidade. Eu olhei assim, Deus, isso que tu me deu não pode ser só pra mim. Então, eu comecei a vender a minha experiência para as outras pessoas. E nessa jornada, eu fui me aperfeiçoando, fui estudando. E eu comecei, além de ter a Sibeli nutricionista, eu comecei a ser mentora de outros nutricionistas. Só que chegou um momento que eu tava extremamente cansada já. E eu não conseguia passar mais aquilo. Eu não conseguia trazer escala para as minhas mentorias. E eu sabia que o meu trabalho poderia alcançar mais pessoas. Foi então, na época que eu conheci o Matheus, e ele justamente unindo as histórias, né? Passei dessa parte da jornada da Sibeli nutricionista para a Sibeli mentora, já fazia alguns eventos, mas eu só cheguei até aqui sozinha. Aí veio o maior insight de todo, você pode, com certeza, aquela velha frase, ir mais rápido sozinha, mas quando você vai com alguém, você vai mais longe. Então, eu passei anos de preparação, criando minha comunidade, melhorando meu posicionamento, criando um produto de excelência, vendo o que dava certo e não dava errado. O Matheus vivendo a jornada dele, né, como dono de agência, depois estudando mais sobre marketing digital, tendo acesso a vários experts. E quando a gente se juntou, foi que a gente conseguiu multiplicar. Sabe o que é engraçado? A gente começou sem expectativa nenhuma. O meu primeiro produto digital, nunca esqueço, foi um e-book de receita que eu dava para os meus pacientes. Então, olha que insight. O que você tem aí na sua casa, dentro do seu negócio, que você menospreza, se ele tiver uma boa estratégia e alguém que entende de escala, oferta, né? Ele pode ser um produto ouro. Bom demais, cara. A gente vai pro bate-bola agora? Vamos pro bate-bola. Turma, já 1 hora e 15 de podcast. 1 hora e 15 de podcast, pra tu ver quando o papo é bom, né? E a gente vai pro momento, assim, nessa parte final, que a gente faz só
eu jogo uma pergunta, você vai rápido, é de frente com Ai, o tô Guilherme. nervosa. Rapidíssimo. Eu vou fazer duas, você faz duas, mas eu faço uma, você faz outra, você faz uma, eu faço Vou outra. botar Pode ser? aqui. Beleza. Ó, ele pergunta, tu responde. Aí eu Tem que pergunto, ser tu responde, tu É responde. tipo assim... Rápido. Short Eu story. peguei na cabeça. Tá. Short. É de frente, vem de frente com o Gabi, é frente com o Augusto Guilherme. É o café e o bolo agora, bora. Vamos lá. O que você vê o mercado digital fazendo de errado que te deixa mais com raiva, assim? Tava engatado com essa. 6 em 7. 6 em 7. Maior besteira que existe você ensinar um 6 em 7. Maior besteira que existe você ensinar um 6 em 7 pra quem tá começando. Na jornada dela, 70 stories, 70 conteúdos, já tinha audiência, engajada, foi fazer lançamento. Sozinha, né, na época? Sozinha na época, foi fazer lançamento. É muito melhor 1.000 reais todo dia, né? 500 reais todo dia. Prejuízo de 8 mil reais no primeiro lançamento. O que é que essa história me ensina? Como é que você vai pegar uma estratégia, que é uma estratégia boa, validada, para quem já está muito avançado e explicar para quem está no começo da jornada? É a mesma coisa de eu tentar pegar um método para quem está correndo 42 quilômetros, uma estratégia para quem está correndo 42 quilômetros na corrida, fazendo maratona, e eu vou explicar para quem está fazendo os primeiros 5. Não é condizente, não tem nada a ver. Por isso que uma série de pessoas estão frustradas no mercado de produto digital, porque tentaram o método 6 em 7, que é muito bom, mas lá na frente, e que aí desistiram de um infoproduto que é muito bom, e que, na verdade, se elas aprendessem a vender todos os dias, elas estariam... Arrasta pra cima, Matheus Cortez. Sim, eu sei o que é O você. que mais deixa com raiva no mercado digital? O que me deixa mais com raiva no mercado digital? Eu ia falar outra coisa, mas pra ser bem sincera, plágio. Plágio é o que me deixa mais, sendo bem sincera, chateada dentro do mercado digital. De bastidores. Então, assim, é uma das coisas que você tem que ter muito cuidado, que a gente enfrentou bastante, que eu enfrento bastante ainda. Só que quando você tem um produto bom, eu sei que a consequência natural é as pessoas copiarem, né? E pronto. Boa. É porque a Copa sempre tá atrás, né? É. Ele não sabe o próximo passo. Augusto, aí é... Aí anota. Também já. Para de jogar o jogo do atalho e começa a jogar o jogo da relevância. Eita. Pergunta. Pegou aí, não pegou aí. Pegou aí, produção? Pergunta. Um livro. Tirando a Bíblia, que nós somos cristãos aí. Um livro. Vai. Um livro. Não tem como. Hábitos Atômicos. Nossa. Ave Maria. Muito bom. Porque ele vem como um upgrade do livro ali do Poder do Hábito. Que eu li em 2017, primeira vez, estava lendo no ônibus. E foi ali que eu comecei de fato a ler. E aí, eu gostei tanto, porque analisa o comportamento humano, o hábito e tal. E aí ele vem com os hábitos atômicos. Só que é tipo realmente um upgrade desse primeiro. Estratégias muito Ele até inteligentes. cita hábito atômicos dentro do livro, né? Muito demais. Simples. Um livro? Uhum. Gente, só li o livro de Deus, pra ser sincera, tá? Pode ser de Deus. Então, não. bom dia, Espírito Santo. Tive uma Muito experiência muito profunda com esse livro e pra mim é um dos melhores. Não leu e é legal você entender sobre o comportamento e entender o perfil dos empresários, né? Eu não leio livros sobre empreendedorismo, né? Ei. Segundo Matheus come livros sobre comportamento, sobre empreendedorismo, sobre vendas, né? Os meus livros são sempre um investimento na minha evolução pessoal, né? E uma das Bom, coisas aí que me você torna bom... transborda. Sim. Bom demais. Uma frase, Sibi. Uma frase: tudo que você quer já existe, você só precisa trabalhar e para conquistar e chegar até lá. Boa. Cortez. Uma frase. Eu tenho umas frases anotadas, não tô lembrando aqui agora. Eu ia pegar assim e tal. Mas uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que você foi criado, vamos dizer assim, né? Que seria uma frase assim, mas você foi criado com um talento. Todos nós temos um. Nunca ninguém pode te resumir a dizer que você não tem um talento ou uma habilidade. Você só tem que descobrir. Muitas pessoas passam uma boa parte da sua vida se desprezando o que elas já têm, a habilidade que elas já têm, Nossa. elas se escondem. Então, todos nós temos um talento. Você só tem que descobrir qual é o seu. Show de bola. Tá bom. Boa. Última pergunta, turma, pra gente se despedir aqui. Um ponto de inflexão na vida. Te mudou Eita. o livro. Ponto que... Bem- Esse virada. foi... Nossa, amor. Essa é a virada mais incrível que eu já passei, né? Cara, a virada mais incrível que eu já passei, sendo muito sincero aqui, real, foi no hospital 2021, quando eu peguei Covid, fui pro hospital. Eu era uma pessoa que sempre fiz esporte e tal. Aí em 2021 peguei o Covid a segunda vez, passou uma semana, não passava o Covid. Passou a segunda semana, não passava. Os médicos pegaram e falaram assim, vamos ter que internar. Eu fiquei desesperado, porque eu já tinha tido uma vez um negócio no hospital, que eu tinha ido pra UTI e tal. História mais longa. Fui pro hospital, primeiro dia eu tava me sentindo horrível. Segundo dia era uma quinta-feira.
à tarde, tava mal, pensamentos negativos, cabeça indo pra baixo, 2 médicos entram, batem na porta e falam assim, posso fazer uma medição do seu... É o eletrocardiograma, né? Sim. Botou o negócio, na hora, final de tarde, eu comecei a escutar. Só a batida do coração. Tum, 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 tum. Na hora, eu comecei a lembrar. Eu falei, caramba, eu tô vivo. Não tô morrendo. Nesse momento, os médicos saem. Passa uns 10 segundos. Eu tô com a cabeça assim, virada pra cá. Eu só viro pra cá. Na hora, aí vem muito da questão da fé. Eu tenho uma visualização. E aí, nessa visualização, eu vejo Jesus no caminho pra cruz. Eu não tava lendo Bíblia, afastado da igreja há muito tempo. Fui criado na igreja, mas nunca realmente fui verdadeiramente ali, assim, um cristão mesmo. Então eu vejo Jesus naquele caminho, sendo rasgado, o pessoal batendo neles, cuspindo, e eu começo a chorar desesperadamente, tentando entender por que estavam fazendo isso com ele. A cena corta, eu vendo isso na minha frente. Eu sou um cara totalmente processual, analítico, racional. Então, cético pra caramba. Aí aparece essa visualização. Num segundo momento aparece ele na cruz com os braços abertos. E ele tava com a cabeça baixa, ele só levanta assim. E ele dá um sorriso pra mim. E aí eu chorando demais, olhando pra ele, ele falou assim, filho, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive contigo. Nossa Senhora. Irmão, aí nessa hora eu já tava chorando. Aí foi um bebê. Pum. Chorando. Aquele momento eu fui tocado por Jesus. Ali começou a minha jornada com Deus. Amém. Amém. Muito, muito bom. Depois de uma história dessa, o que a gente conta, né? Esse mais um episódio do Bom Podcast. Mas acho que um momento pra mim muito importante de inflexão, um ponto de virada, né? Foi um momento ruim, na verdade, que foi quando eu tive uma quebra financeira, né? Teve uma época da minha jornada de empreendedorismo que eu fiz decisões ruins pessoais e ali eu meio que quebrei. E eu sempre falava de maneira arrogante, eu faço dinheiro assim. Eu aprendi a fazer dinheiro dentro do digital. Então, eu sempre fiz dinheiro muito rápido. E teve um momento que eu fiz decisões erradas, um lançamento que não deu certo, e chegou um dia que eu não fiz dinheiro assim. E nesse dia que eu me vi não conseguindo pagar todas as contas, o faturamento que eu não estava acostumada, eu olhei naquele desespero e eu vi o quanto eu tinha que aprender. E se eu não tivesse passado por esse momento de quebra, se eu não tivesse passado por esse momento, eu não seria a Cibele que eu sou hoje. Depois desse momento, eu me tornei uma empreendedora uma empresária, na verdade, muito mais consciente, muito mais madura, humilde e com decisões mais assertivas. Então, é como se Deus tivesse permitido eu passasse pelo aquele vale para que eu pudesse aprender. Eu acredito que o processo é um ato de amor de Jesus conosco. Eu jamais estaria preparada para receber 1 milhão em 2023, se naquele ano lá, acho que 2021? 22? 21, 22, não foi longe não. Foi 22, eu tivesse passado por aquela situação. Então, o meu 1 milhão veio depois da minha quebra financeira. Porque ali eu peguei a personalidade, eu peguei as habilidades, eu alinhei meu coração no que precisava ser alinhado para que a melhor fase da minha vida começasse. Aí eu casei com o Senhor, meu marido. Aí toda a nossa vida mudou, a gente começou a multiplicar nosso faturamento. Turma, mais um episódio Deu Bom Podcast. Que episódio, que aula. Casal, obrigado. A gente que agradece, é muito bom. Que legal. Curti demais, meu irmão. Muito obrigado, turma. Compartilha lá com o seu amigo empresário, empreendedor. Deixa um comentário. Se posicionar no digital, joga no grupo do WhatsApp da empresa e vamos juntos. É isso aí. Deu bom ou não? Deu bom? Deu bom. Deu muito bom. Deu Bom Podcast. Mais um, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.